Romanos capítulo 8. Todos encontraram? Antes da gente olhar para o texto e meditar, eu esqueci de dar um aviso, vou dar aqui para os irmãos, importante, vou dar também à noite, é que quarta-feira, dia 18, às 19 horas, vai passar no nosso canal do YouTube, da igreja, o programa IPBUcast. Eles estão fazendo uma vez por mês. E nós estaremos recebendo o educador físico e treinador paralímpico, Eric Peixoto, para falar sobre o tema, o esporte como ferramenta de inclusão social. Então, vai ser transmitido ao vivo pelo nosso canal, o esporte como ferramenta de inclusão social. Só depois corrigir a arte, colocar um menezinho, faltou só um errozinho na palavra ali, tá? Mas o tema é o esporte como ferramenta de inclusão social, tá bom? Vai ser quarta-feira, 19 horas, no nosso canal, tá certo? Então, se você não estiver trabalhando, ou não estiver estudando, conecta lá, tá? Se der para conectar, assiste lá, tá? Divulga, creio que vai ser uma bênção. Meus irmãos, olha aí para o texto, Romanos capítulo 8. Nós vamos tratar hoje sobre uma doutrina muito importante, essencial, também conhecida como uma das doutrinas da graça. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 28. Eu vou ler especificamente a partir do versículo 29, tá certo? Assim diz a palavra de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos a Deus, nos instrui, nos fortalece, nos alimenta no estudo da Tua palavra nesta manhã. Nós te suplicamos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no plano da redenção, apresentado pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos, nós percebemos algumas doutrinas. Alguns teólogos colocam um elemento ou outro, porque você vai ter um elemento ou outro no plano da redenção em outros textos bíblicos. Eles chamam de ordem salutis, ordem da salvação. E Paulo apresenta essa ordem da salvação, essa ordem do plano redentivo de Deus. No verso 29, então Paulo diz o primeiro elemento, os que de antemão conheceu, eleição. O conhecimento aqui não é tratado como presciência, mas como relacionamento. Ele os chamou para si. Logo em seguida ele diz, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos a eleição, nós temos a predestinação. Ele escolhe para si, eleição. Ele então predestina estes a quem ele escolheu. Predestinação. Embora alguns pensem que eleição e predestinação são as mesmas coisas, não são, mas elas se relacionam. Eleição é o fato de Deus escolher. Predestinar é o fato de Deus, então, destinar desde a eternidade estes a quem ele escolheu para um propósito. Qual é o propósito apresentado por Paulo aqui em Romanos 8, 29?
ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele trata aqui sobre a figura de Cristo. Nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Lembra da criação? Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, ela está relacionada aos atributos de Deus. Deus é um ser racional, nós somos racionais. Deus, ele pensa, ele ama, ele tem afeto, tem lógica, nós assim também somos. Então, essa imagem, ela foi deturpada pelo pecado. Adão e Eva pecaram, então eles não passam a refletir mais com perfeição essa imagem e semelhança de Deus. Tanto é que, lembra quando o povo de Israel faz um bezerro de ouro? Está lá Moisés no monte. Então o povo se dispersa da vontade de Deus, eles fazem um bezerro de ouro para adorarem o bezerro. Lembra? Indo de encontro à revelação de Deus, ao preceito do Senhor de não fazer isso. E diz a palavra que eles se comportavam como animais, de fato, né? Em relação às paixões da carne. Ou seja, eles pareciam como animais, como o Deus deles, um animal. A imagem, que deveria ser a imagem santa de Deus, é agora inferida sobre eles a imagem de um animal. E eles procuram satisfazer seus próprios desejos, instintos, como um animal. Como, por exemplo, um cão que corre atrás de uma cadela no cio. O homem sem Cristo é assim, corre atrás de satisfazer os seus desejos carnais. Perceba, irmãos, essa imagem que é marcada pela carnalidade, pelo Deus que um homem adora, é agora em Romanos 8 redimida pelo plano redentor do Senhor. Ele escolhe e ele predestina, dizendo: vocês vão retornar à imagem anteriormente. Vocês não serão como animais. Vocês serão como eu sou, santos. Lembra do que diz o apóstolo? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E nesse plano, então, redentivo, ele escolhe e predestina, não simplesmente para a salvação. Ele predestina para que estes eleitos sejam parecidos com Cristo, reflitam a imagem de Cristo. É exatamente isso que diz o verso 29. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para sermos a imagem, para refletirmos o pensamento de Cristo, para vivermos como Cristo, para andarmos como Cristo, para pensarmos como Cristo, para falarmos como Cristo, para agirmos como Cristo. Não como animais, mas como Cristo. E essa imagem, então, ela é redimida. Ela é redimida nos decretos de Deus, não na história. Porque até então, Deus não está agindo na história, está agindo na eternidade. A eleição acontece aonde? Na eternidade. A predestinação acontece aonde? Na eternidade. É o que diz Efésios, capítulo 1. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, esse plano, até agora, não é aplicado a nós, na nossa história. É um plano de Deus na eternidade. A gente não sabe. E em que momento esse plano é aplicado a nós? Não. Em que momento esse plano é aplicado a mim, a você? Porque, por exemplo, eu nasci em 1990. Em 97 eu vim para cá. Me converti em 1997.
Fiz a minha pública profissão de fé, eu acho que em 98, 99, por aí. Né? Mas teve um momento em que o plano de Deus foi aplicado a mim. Esse plano na eternidade. Em que momento foi? Em que ano foi? 97. Então, na eternidade Deus elegeu, na eternidade Deus predestinou, mas há um momento na história que ele aplica esse plano. Esse plano aplicado em nós é a doutrina que a gente vai ver hoje. Vocação eficaz. Vocação eficaz. Que é justamente o texto seguinte do texto que lemos. Veja, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Esse chamou aqui, essa palavra chamou, é a doutrina para esse conceito, vocação eficaz. Vocação eficaz. O que é vocação eficaz? É quando então Deus me chama, na minha história, a crer nele. O que é vocação eficaz? É quando eficazmente, poderosamente, irresistivelmente, ele aplica essa redenção, essa conversão no meu coração, na minha história. É o que nós chamamos de eu aceitei a Jesus, não tem? Eu aceitei a Jesus no dia tal, no ano tal. Pronto. É o chamado. Deus chamou. É quando, pela pregação do Evangelho, você se convence que é pecador, você se convence que tem pecado, e que você vai para o inferno, e então você se arrepende dos seus pecados, e crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, e recebe Ele como seu Senhor e Salvador. Isso, irmãos, se chama vocação eficaz. Vocação eficaz. O que é vocação? Aqui a gente não está tratando de profissão, ou aptidões e talentos para exercer algum tipo de trabalho. Não é isso. Vocação na Bíblia diz respeito ao chamado. Vocacionou, chamou pecadores do inferno para receberem a Cristo pela fé. Perceba, versículo 30. E aos que predestinou, eternidade. Esses também chamou, história. A nossa história, fomos chamados um dia. Ou pode existir alguém aqui que está sendo chamado hoje a se arrepender e crer em Jesus. Ou mais à frente. Mas acontece na história. E aos que chamou, a esses também justificou. Por que a justificação só vem depois do chamado ou da vocação eficaz? Porque o pecador só é justificado se crer. Eu creio em Jesus Cristo, na obra de Cristo, e pela fé, então eu sou o quê? Justificado dos meus pecados. Mas ele só crê, primeiramente, se for o quê? Chamado. E ele só é chamado se for o quê? Predestinado. Então, é a ordem da salvação. Eleição anteriormente, como vimos, é predestinação, chamado ou vocação eficaz, que é essa doutrina, justificação pela fé, e por fim, Paulo diz, e os que justificou, a esses também glorificou. O que é a glorificação? Como vimos na aula passada, é o último estado daquele que foi justificado. É um estado de perfeição. Perfeição. Na eternidade. Glorificado. Onde um dia Cristo vai voltar, o povo de Deus vai subir, e esse pecador, ele deixa de ser pecador, porque ele não vai mais pecar. A carne dele não vai ser mais uma carne pecaminosa. Ele vai ser transformado em um corpo glorificado. Semelhante ao corpo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Perfeição, glorificou.
Ontem nós estávamos, né, pastor Beto, na reunião do presbitério, e teve um momento em que nós fomos sabatinar um candidato ao ministério. A sabatina é o último estágio de alguém que quer ser pastor presbiteriano. Ele primeiramente passa pelo conselho da igreja, depois de 3 anos como membro da igreja. O conselho vai avaliar se ele deve prosseguir ou não. Se deve prosseguir, ele passa por um tempo de experiência na igreja local, 1 ano, mais ou menos. E o conselho vê se ele deve prosseguir ou não. Depois desse ano, ele então é encaminhado para o presbitério. O presbitério é o concílio, a reunião de pastores e presbíteros da região, de igrejas presbiterianas. No presbitério, então, vai avaliar esse candidato, que quer ser pastor, se ele tem vocação, se ele realmente tem chamado, e aqui eu estou falando de vocação ministerial, né? Se ele tem chamado ministerial, convicção, aptidões, se a igreja reconhece, vai avaliar. Passando pelo presbitério, então ele pode fazer o vestibular para ir para um dos seminários presbiterianos do nosso país. Né? Quem é daqui vai para o Seminário Presbiteriano do Norte, que é o SPN, em Recife. O mesmo seminário que Augusto Nicodemos se formou, Ronaldo Lindório, né? Vai aqui para o SPN. Mas ele tem que passar no vestibular. Vestibular, português, inglês, literatura, Bíblia, símbolos de fé, confissão de fé, teologia, ele tem que passar. Então veja, né, que daí a gente já sabe que é mais fácil, né, ser juiz da Suprema Corte do que pastor presbiteriano. Né? Mas vamos lá. Então ele passa no vestibular, aí ele vai. Só pode se ele passar. Né? Nesse último vestibular teve alguns que não passaram. Não podem ir. Passando no vestibular, ele passa 4 anos no seminário estudando teologia. Teologia pesada. Né? Línguas, hebraico, grego, teologia sistemática, teologia bíblica, exegese, pregação, homilética, hermenêutica e por aí vai. Poimêntica, espiritualidade, aconselhamento bíblico, por aí vai. Depois de 4 anos, se ele passar nas matérias e defender a sua monografia direitinho, for aprovado pela banca, ele recebe o diploma de bacharel em teologia, mas ele não é pastor, ele é apenas bacharel. Aí ele então retorna para o presbitério vai avaliar se ele realmente defendeu a monografia bem, e vai avaliar novamente a monografia dele e a exegese dele, de um texto bíblico, se ele está fazendo a exegese corretamente do texto, se ele é fiel ao texto. Aprovando, então, o presbitério pode licenciar. A ordem é licencia. Licenciar não é ordenar para ser pastor, licenciar é, você tem a licença para pregar. Você tem a licença para pregar. Depois de tanto isso, você tem a licença para pregar. Pregação aqui no ponto de vista da pregação no culto. Nós devemos pregar. Mas a pregação no culto, na igreja, para alimentar o rebanho de Deus e conduzir o rebanho de Deus, é diferente. Aí ele é licenciado para pregar, recebe essa licença. Não apenas para pregar, mas o presbitério experimentá-lo no campo. Ele vai estar em alguma igreja, para saber se realmente tem as vocações. Isso dura em torno de 3 anos. E depois desses 3 anos, então, ele volta para o presbitério. Já são quantos anos aí, irmãos? Por aí. 7, 8 anos. Aí, depois desses 3 anos, ele volta ao presbitério para ser sabatinado e pregar o sermão de prova. O sermão de prova ele prega para os pastores e presbíteros e logo em seguida ele é avaliado. Foi o que nós fizemos ontem com o candidato. E depois ele é sabatinado, ele fica no meio e os pastores então e presbíteros passam a fazer perguntas teológicas para saber se ele está realmente preparado para ser pastor. E é perguntas de todo tipo. E ontem teve essa sabatina e depois, né, se tornou algo público, porque a gente foi muito tranquilo e ele comentou também sobre isso. E não há problema também de falar. Né? Na sabatina, foi perguntado para ele sobre a questão do livre-arbítrio e sobre a presciência, aliás, a graça
proveniente de Deus. E a visão, então, arminiana e calvinista em relação a esses dois assuntos. E teve um momento, então, que o candidato disse assim, porque Adão era perfeito. Porque ele não tinha pecado. E ele tinha livre-arbítrio. Ele podia escolher entre o bem e o mal. Mas depois que ele pecou, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Ele só escolhe o mal. E aí, irmão, teve um erro. Qual foi o erro? Que ele era perfeito. Que ele era perfeito. Foi. Era perfeito. Aí, opa, não pode. Não pode. Porque o estado do homem antes da queda não é de perfeição. Porque ele pode pecar. Na nossa confissão de fé, nós vimos isso nas semanas passadas, no domingo passado, que Adão, ele não era perfeito em vontade. A nossa confissão de fé diz isso, ele não é perfeito em vontade. Por quê? Porque existe a possibilidade dele pecar, e ele pecou. Após a queda, ele está escravizado ao pecado, ele não consegue fazer o bem. Segundo estado. Quando ele é redimido pelo sangue de Cristo, terceiro estado, ele é pecador ainda, mas justificado. Então ele vai procurar fazer o bem, mas existe ainda carne que milita para o pecado. Uma guerra entre si. Terceiro estado. O quarto estado, então, para o pecador justificado, é o estado de glorificação. Aí sim, no estado de glorificação na eternidade, ele será perfeito. Ele não terá a possibilidade de pecar. Na glória, nós não pecaremos. Como será isso, irmãos? Você não pecar, meu Deus, vai ser graças a Deus, né? A irmã disse, Ave Maria, misericórdia. Porque hoje a gente luta, né? Contra o pecado, meu Deus. Aí tem hora que a gente cai. Mas na glória não vai ter essa possibilidade de pecar. Não vai ter isso, não. Perfeito. Então perceba, irmão. A ordem de salvação utilizada pelo apóstolo Paulo é eleição, predestinação, chamado ou vocação eficaz, justificação e glorificação. E glorificação. Se a gente fosse definir em que parte nós estamos aqui, nós referimos em qual parte? Vocação eficaz, é chamado. Não. Porque nós não estamos, pelo menos a gente, né? E o senhor também não. Não está sendo chamado hoje. O senhor não se converteu hoje. Né? Justificação, a gente já justificou. Estamos nessa parte, um povo justificado. A pergunta, né? Tranquilo. Estamos nessa parte, justificado. Entretanto, estamos em todas elas. Porque diz a palavra que ele já glorificou. Já estamos glorificados. Mas ainda não. É o já, ainda não. Temos a certeza da glória. Isso é certo, é uma garantia. Glorificou, está no passado, já realizou, mas ainda não. Lembra da palavra de Paulo, quando ele fala em Efésios, e nos fez em Cristo nos assentar nos lugares celestiais. É uma garantia, é uma segurança inabalável. Por isso que Paulo diz no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito, que amam, né, o seu propósito. Que bem é esse? Eleição, predestinação, chamado, vocação eficaz, justificação, glorificação. Ninguém pode mudar essa rota. Se você entrou, ninguém pode mudar.
E se você entrou, só entrou porque Deus, primeiramente, te chamou para isso. O que é que diz a nossa confissão? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado, de morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Veja, todos aqueles que Deus o quê? Por quê? Porque o texto diz, predestinou, e os que predestinou, chamou. Não é todo mundo. Nós não somos universalistas que acreditam que todos são salvos ou predestinados. Nós também não cremos que o chamado é limitado, como creem outras tradições teológicas. Limitado em que sentido? Deus chama, mas é limitado porque Ele só pode realmente salvar você se você quiser. Se Ele não quiser, então o chamado dele para. Não é completamente eficaz. É eficaz se você quiser. Então é como se estivesse limitando a eficácia do chamado de Deus à vontade do homem. Veja, Deus quer salvar você, Deus predestina você, Deus elege você, aí Deus vai te chamar, mas aí o homem não quer, aí Deus se curva à vontade do homem. Aí é o arminianismo. Nós não cremos nisso. Entende? Então, veja a linguagem de outras tradições, né? Ele predestina, Ele elege, Ele tem um plano, Ele vai chamar você, Ele tem essa vontade, mas aí você não quer. Então, a vontade do ser humano sobressai a vontade de Deus. Isso é equivocadamente errado. Por quê? Porque a vontade de Deus prevalece à vontade do homem. O chamado ou a vocação, ela é o quê? Eficaz. Eficaz. Ela vai prevalecer, ela vai acontecer, ela vai existir. Então, o texto da nossa confissão diz, né? Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então é palavra e Espírito. Ninguém é convertido, é chamado por Deus, porque está vendo o mar, está contemplando a montanha. Não. A pessoa pode ver o mar, contemplar as montanhas e reconhecer que existe um Deus, como diz a palavra, mas não ser salvo eficazmente ou chamado eficazmente, reconhecendo que é pecador e crê em Jesus Cristo pela criação. Não, a criação revela que existe um Deus, mas a revelação não geral, não natural, a revelação especial, que é a palavra, aí sim, revela que você é pecador e que você tem que crer em Jesus. E por essa palavra e pelo seu Espírito, Ele chama então eficazmente pecadores ao arrependimento. Então essa história que diz, eu fui salvo porque eu vi o céu, ou porque o sol é Deus, a Deus lua, as estrelas. Essa história, irmãos, não é bíblica. Isso é misticismo. O pecador é salvo pelo Espírito Santo que está chamando ele pela palavra. Pela palavra. A confissão continua ainda na seção 1 do capítulo 10, diz: isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Iluminando o entendimento para compreender. Por que iluminar o entendimento, irmãos? Porque não há quem entenda. Romanos 3 diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Então, para alguém entender a Deus, tem que ter o quê? A iluminação. E quem aqui pode iluminar? Mônica, o Espírito Santo. Perfeito, perfeito.
Você pode falar, pregar, insistir. Mas se o Espírito Santo, irmãos, não mudar a chave, não entrar com a chave para abrir a porta, não mudar a mente, não iluminar, nem nada vai adiantar. Ele pode até falar tudo que você fala, mas se ele não tiver aquele estralo do Espírito Santo, aquele upgrade, do Espírito, de nada vai adiantar. Tem uma ilustração bem interessante, real, do pastor Ronaldo Lindório, quando ele estudava no SPN. Ele estudava no SPN e então ajudava uma congregação ali naquela região de Recife, de Olinda. E aí ele ia para essa congregação e antes dele chegar na igreja, ele passava num restaurante para tomar café. E naquele restaurante ele sempre evangelizava o dono daquele estabelecimento, dizendo: olha, Deus nos amou, entregou seu Filho por nós, a gente deve se arrepender e crer, a gente vai ser salvo. E todo domingo, pela manhã, ele fazia isso. Deus nos amou, a gente deve se arrepender e crer em Jesus, e seremos salvos. Teve um domingo que, logo depois do café, quando ele foi falar, aí o dono disse: Ronaldo, eu já sei, Ronaldo, Deus nos amou, a gente deve se arrepender e crer em Jesus, e a gente é salvo. Eu já sei, mas não. Aí Ronaldo disse: não, mas é importante eu pregar. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quem se arrependa. Quem é pecador, a gente tem que crer em Jesus. Aí está certo, Ronaldo, ele foi. E assim, todo domingo. Teve um dia que Ronaldo falou, e naquele momento, irmãos, o Espírito Santo o chamou, e com lágrimas nos olhos, ele se curvou ao Senhor e disse: como é que eu não entendia isso antes? Tão claro, tão simples, mas tão profundo. Ele se arrependeu e creu, e Ronaldo orou por ele ali. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa do Espírito Santo para iluminar a nossa mente na nossa conversão e também na pregação. A nossa confissão de fé continua dizendo: veja, a fim de compreender as coisas de Deus para a salvação, aqui tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Como é que a gente chama essa doutrina aqui? Veja, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne e renovando as vontades. Que doutrina é essa? Exato. Na teologia sistemática a gente chama de regeneração, novo nascimento, que opera eficazmente pelo Espírito. A regeneração acontece nesse momento do chamado. Alguns teólogos falam que é antes do chamado, outros que é depois do chamado. Alguns dizem o seguinte: eleição, predestinação, aí regeneração, chamado, justificação e glorificação. Outros dizem eleição, predestinação, aí chamado, regeneração, justificação e glorificação. Eu creio que a regeneração acontece intrínseco ao chamado, porque o Espírito Santo está ali regenerando o coração para que ele possa crer. O que me chama a atenção é que esse coração que é regenerado pelo Espírito, ou essa vocação eficaz que está em sintonia com a regeneração, ela faz com que a nossa busca por Jesus se torne o quê? Livre. Veja, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Ou seja, a gente vai nem à força não, a gente vai porque quer. A gente não foi salvo, convertido, chamado pelo Espírito Santo: eu não quero Jesus, mas ele me chamando, eu não vou. Não é isso não. Ele muda o nosso coração, a vontade dele prevalece, ele é poderoso, e ele então muda o nosso coração a ponto de irmos livremente a ele. Então essa ideia de que a predestinação,
o chamado eficaz pega o pecador e leva a Cristo à força, é errado, é uma ideia errada, porque a predestinação e a vocação eficaz muda a vontade desse pecador, a ponto de ele é disposto pela graça a ir livremente a Cristo. A gente está tratando aqui de doutrina, de verdade bíblica. É como se nós fôssemos um boneco que Deus manipulasse. Não é assim. Não. E é o que muitos criticam, né? Como se a gente fosse um boneco que Deus manipula, como peças no jogo de xadrez, mas é completamente diferente, porque Deus é soberano, Ele governa todas as coisas, mas a nossa vontade, ela é mudada por Deus, e a gente é que vai ao Senhor, e essa vontade é uma disposição da própria graça. Uhum. É feito eu. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais são presbiterianos. Lá, eu nasci em Bom Conselho, né? Próximo de Garanhuns. Quem conhece Bom Conselho aqui? Né? Cadê Vitor, Vivi, né? Cidade boa, né? Tem até casas boas ali para quem quer, né? Morar. Faz uns barulhos à noite, né? Mas casa boa, um frinho bom. Mas eu nasci em um lar cristão, Paula, né? Crescendo lá na palavra de Deus. Teve um momento em 97 que, ouvindo uma pregação, já morando aqui, do pastor João, né? Da igreja, ele na época era a igreja Comunidade da Graça. Ele fez o apelo e eu levantei a mão e fui lá na frente. Eu me lembro desse dia. Mas eu não me lembro do meu sentimento, né? Mas eu me lembro que eu fui à frente, que eu entendi o evangelho e fui à frente. Me lembro da minha profissão de fé. E me lembro logo depois de entender a justificação pela fé. Eu entendi, irmãos, a justificação realmente pela fé após a minha profissão de fé. O estralo na minha mente aconteceu após a minha profissão de fé. Meu Deus. Né? Então perceba, às vezes nós não sabemos o processo. Porque isso pode acontecer em um processo, né? Onde você vai estar ali recebendo o chamado processual. Mas pode acontecer também em um dia. Em um dia. Pode acontecer em um processo longo, como também em um processo curto. Pode acontecer em um processo longo que você olhe para trás e diga, meu Deus, eu já sou convertido, eu não sei. Mas pode também acontecer em um processo rápido e curto. Então, a maneira do chamado, a Bíblia não limita, não diz. Mas a Bíblia fala que os eleitos vão ouvir o seu chamado. O chamado. Esse chamado, portanto, vai nos levar a crer no Senhor Jesus e então professar a fé no Senhor Jesus. Perceba, a nossa confissão de fé diz, sendo para isso dispostos pela sua graça. Há uma diferença da nossa visão para uma visão, eu termino com isso, uma visão de outras tradições. Porque outras tradições vão dizer, a graça vem e nos possibilita a crer ou não, a escolher. A visão reformada, bíblica, né, das doutrinas da graça, diz o seguinte, a graça vem, e não é que possibilita, ela muda, ela transforma, ela é irresistível, e ela me dispõe a ir. É diferente, ela me dispõe a ir, a crer, a buscar, a viver, a lutar, a chorar pelo pecado. Aí você diz, mas pastor, eu peco, eu tento. Se você chora pelo seu pecado é porque você tem essa graça. Porque quem não tem, não está nem aí para isso. Se você luta para viver em santidade, se você chora por causa do seu pecado, é porque o Espírito Santo está em você. Porque se isso não existisse, se o Espírito Santo não estivesse em você,
você não teria nenhum peso de consciência. Livremente sendo para isso dispostos pela sua graça. Amém.